pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Lado B da Obra, né? Hoje eu tô com a minha primeira convidada do outro lado do oceano, assim, ao mesmo tempo, entendeu? Eu não posso falar que é minha primeira convidada internacional, mas é a minha primeira convidada que eu faço a Vive a cores, assim, à distância. Olha, Marília, eu tenho que te agradecer muito por você estar aqui. A gente está aqui com um fuso horário diferente, né? Numa vida diferente aqui. Vou apresentar para vocês a engenheira Marília Araújo. Se você não segue ainda nas redes sociais, eu vou deixar aqui escrito aqui embaixo também todos os contatos, todas as páginas que vocês possam aceder. A nossa especialista aqui da patologia das construções. Né, dona Muito Marília? obrigada, Flávia. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada em estar aqui, estar representando o nosso Brasil com a parte técnica, que eu adoro falar, que é a patologia das construções. Então, não sei se você vai querer me apresentar, que eu me apresente, mas Não, eu prefiro, posso... eu peço sempre para o convidado se apresentar, a gente, que pode sempre faltar qualquer coisa. E eu sei que Então, você é a mulher dos 1001 voltinhas, né? Porque é empreendedora, gente, é engenheira. Eu adorei que você escolheu a área da patologia das construções. Eu quero muito falar sobre isso, porque eu acho que é uma área super necessária aqui da engenharia, que eu até acho que as faculdades não entram muito por esse assunto, né? Não sei no Brasil, eu fiz a faculdade aqui, mas eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Então, se apresenta, vamos Marília, para a gente. Então vamos embora, pessoal. Que prazer estar aqui, né, nesse podcast. Eu acho que eu vou tentar contribuir o máximo para vocês. Mas meu nome é Marília Araújo, eu sou engenheira civil, sou palestrante, sou empresária, orientadora de carreira de outros engenheiros também, sou professora. Eu também atuo nessa área de patologia das construções, como a Flávia já deu spoiler. Eu sou especialista nessa parte de engenharia diagnóstica, especialista em qualidade ali dos materiais, especialista em gerenciamento de obras. Então, eu tenho várias especializações. Eu sou idealizadora do projeto também, Treinamento Dominando a Patologia, onde eu já formei mais de 5.000 profissionais, mais de 5.000 5.000, engenheiros. Marília? Caramba! Mais de 5.000 engenheiros. Eu sou coordenadora também da nossa pós-graduação em Patologia e Manutenção das Construções. Sou consultora do IBAP, trabalho na patologia das construções. Então, quando o juiz ali tem algo que ele precisa saber o que de fato está acontecendo, ele chama a gente, que é a perícia, né, como a gente chama aqui, e a gente vai fazer essa perícia. Então, hoje eu sou CEO de 5 empresas, tá, Flávia? Eu E ia aí para a te gente perguntar isso. Eu ia para te perguntar isso. a gente atua tanto no Brasil quanto também aí em Portugal. Então, nós temos aí trabalhos em Portugal, porque de fato é uma área que tem pouquíssimos profissionais qualificados. Então, a galera de Portugal acendam essa chama dessa área, viu? Porque tem pouquíssimos profissionais qualificados. E é uma área que é muito rentável. E isso é muito bom, porque a maioria é lucro. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, sobre empreendedorismo, porque é um local que eu gosto de falar, mas principalmente por isso. Então, a gente hoje tem 3 sedes físicas, 3 escritórios físicos no Brasil, sendo um em São Paulo, um em Goiânia e um em Fortaleza também. Então, essa é basicamente eu, bem rápida aqui. Gente, 5 empresas, que espetáculo. Marília, eu lembro quando você começou assim a falar sobre a patologia das construções. Eu achei super interessante porque, como projetista, né, muitas vezes eu tenho os clientes pedindo para a gente ver o estado do edifício antes da gente começar. Aliás, antes de eu fazer um projeto de estruturas, eu tenho que bem entender como é que funciona o edifício, né, onde é que estão depositadas as cargas, quais são as paredes que estão mais debilitadas e as que não, e o que a gente pode trabalhar no fim das contas, né? Eu estou sempre falando sobre isso, não tem como você fazer um projeto à distância que você não tenha que ir ver o edifício pelo menos uma vez, gente. A primeira vez você tem que ir para saber em que condições é que está. Então, eu acho que essa área da patologia das construções é uma área mega interessante. Eu acho que todo engenheiro deveria de saber a fundo sobre esse assunto. Com certeza, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. Quando a gente fala da patologia das construções, a gente fala sobre a manifestação patológica, ou seja, o que está acontecendo, né? Aquela fissura e tudo mais. A gente fala o diagnóstico em si, então a gente entende o diagnóstico, só que a gente entra, Flávia, em algumas outras partes, que é, por exemplo, a profilaxia. E o que é a profilaxia? É o que eu deveria ter feito, seja na etapa de projeto, seja na etapa de construção, o que eu deveria ter feito para que essa fissura, por exemplo, ela não acontecesse. Então, por isso que o projetista, ele também precisa saber sobre a patologia das construções. Ou seja, o que eu preciso fazer para que no meu projeto eu não tenha isso? Então, o que a gente vê muito, Flávia? A gente vê muitos projetistas que eles ficam somente ali focado no No computadorzinho e não... dimensionamento. É Né? ou não No é, Flávia? dimensionamento. É.
E aí eles não saem da bolha. Então, quando a gente entende sobre patologia das construções, o que, que pode acontecer no depois, se eu não fizer isso, se eu não colocar isso no meu projeto, a gente tem essa etapa de profilaxia muito bem colocada ali. Então, a gente tem a profilaxia, o prognóstico, a própria terapia, ou seja, o que, que eu vou fazer para corrigir aquela manifestação patológica. Então, é por isso que essa frase que você falou, que todo engenheiro precisa saber sobre patologia das construções, eu assino embaixo, não só quem vai atuar, né? Eu acho super importante, porque, por exemplo, quando a gente toma algumas decisões, né? Eu vou falar aqui uma coisa muito tosca para nós do meu gabinete, porque é o hábito. Mas nem sempre vejo. Vou falar uma coisa assim muito bobinha, né? Final de uma varanda. Eu tenho uma varanda completamente aberta, né? Havendo a necessidade, imagina que na arquitetura eu tenho uma parede que fecha essa varanda, né? Lá no escritório eu falo, gente, vai colocar um pilar naquela ponta da varanda. Por quê? Porque no fim das contas eu vou ter uma varanda que vai ceder, porque vai ceder ao longo do tempo, não tem como não. Vai ceder de maneira diferente do topo. Então, se eu tiver um pilar na ponta, já me ajuda ali a equilibrar essa, né? Ou seja, eu estou pensando mais na manutenção do edifício ao longo do tempo e o não aparecimento desse tipo de fissura do que propriamente na estrutura em si. Pensando na estrutura, não colocaria o pilar, que é mais um peso, né? Pensando na manutenção do edifício, colocaria sim o pilar. E aqui em Portugal, o pessoal tem muito, e eu vejo isso os construtores fazendo já como cultura de construção, e eu posso falar que na maior parte delas, tá? É claro que vai sempre existir o mau construtor, aquela pessoa que está começando agora. Mas existe muito a observação da gente, entre diferentes materiais, colocar aquele véuzinho de noiva, que em Portugal se chama muito véuzinho de noiva, né? Que é por causa de quê? Do assentamento diferente de materiais. Por isso, eu não sei se no Brasil, gente, eu fiz a faculdade aqui em Portugal, eu não faço nenhuma ideia de como é que é a construção no Brasil, de verdade que não sei, é uma realidade. Mas existe esses cuidados, e eu acredito que esses cuidados também vão acabar por ajudar a gente a ter menos manifestações patológicas. Perfeito. E eu vou pegar um exemplo dessa fachada que você falou, de algo que pouquíssimas pessoas fazem. Então, por exemplo, a gente tem uma fachada, e aí nessa fachada ela vai ficar virada para chuva, sol, seja o que for, e ela vai ter um balanço ali, né? Então a gente tem uma fachada aqui e aqui a gente tem esse balanço. O que, que as pessoas fazem? Elas normalmente fazem um revestimento, ou até só a pintura ali, e essa parte da laje continua. E aí, quando a gente vai olhar isso, a gente consegue enxergar uma umidade bem nesse início dessa laje. Por quê? Porque a chuva foi ali e está escorrendo para a laje. A grande questão que a gente poderia facilmente resolver seria colocando uma pingadeira. Não sei se aí vocês chamam É assim também. pingadeira também. Colocando uma pingadeira. E pouquíssimas pessoas colocam isso no projeto. Então, isso a gente vê muito nos nossos laudos, tanto aqui quanto em Portugal também. Pouquíssimas pessoas colocam e que é muito importante. Por quê? Porque a água é o maior degradador do concreto. O maior inimigo do concreto Concreto é é a betão água. armado, hein, gente? Só para avisar. Isso, concreto armado, concreto armado. Então, quando a gente fala, de fato, é o maior inimigo ali do concreto armado, exatamente por conta de todas as reações químicas que a gente vai ter e o nosso aço ali também. Não, ia para te perguntar uma coisa. Então, você também incide aqui na área de relatório, de inspeção, aqui em Portugal. Eu não sabia disso, Marília. Sim, sim. Como que a gente faz? Óbvio que eu não vou para aí sempre, né? Mas nós temos uma pessoa aí que faz parte do Da nosso time, equipe. dos alunos, da equipe, e aí ela vai fazendo os relatórios de acordo com a demanda. Então a gente consegue atuar aí também. Ok, então já vou precisar do contato. Porque eu vou dizer para Muito. você, assim, uma coisa que acontece muito, gente, uma coisa é a gente vê o estado do edifício e a gente vai ter alterações, vou fazer uma demolição, vou fazer uma reconstrução e tudo mais. Mas às vezes eu tenho clientes que querem mesmo um levantamento, uma inspeção mais profunda. E eu sei que você fala muito sobre a questão da entrega da obra fechada, né? Isso não é um âmbito nosso aqui da área de projeto, é mais na tua área aí, que é uma área mais específica. E para nós, eu noto falta de profissionais nessa área, entende? Eu acredito que no Brasil seja igual nesse aspecto. Sim, você fala da entrega da obra, né? Então, tipo assim, a Fazer pessoa uma vai lá receber inspeção. a obra. Exatamente. Só que a grande questão, e como eu vi esse mercado, era que, de fato, a gente estava tendo muitos processos de pessoas que estavam recebendo o seu imóvel, não tinham conhecimento sobre aquilo, porque é óbvio que elas não vão ter, elas nem precisam ter, e aí elas recebiam o imóvel e recebiam um pesadelo ao invés de um sonho. Como assim, Marília? Eu vou lá, quero construir minha casa e tal, contrato alguém para fazer projeto, contrato alguém para executar, contrato alguém para fazer tudo isso.
E aí, quando eu vou receber, eu percebo que minha casa está cheia de vazamento, que minha casa está com as cerâmicas ocas, que minha casa ela está apresentando fissuras que eu desconheço a sua origem. E isso pode ser facilmente evitado quando a gente faz, por exemplo, um trabalho de vistoria de recebimento. Então, essa vistoria de recebimento realizada por um engenheiro que tem capacitação técnica e habilidade técnica também, a gente consegue fazer com que isso se minimize para o cliente. E aí ele consegue ter um recebimento muito mais tranquilo em relação a isso. Aqui em Portugal, a gente tem, durante a obra, a figura do fiscal da obra. Eu estou falando do fiscal, não é da Câmara Municipal também, não é da entidade externa, assim como se fosse a prefeitura. O fiscal seria um engenheiro ou mesmo um arquiteto designado pelo dono da obra, né, pela pessoa que está pagando a construção, para poder ver se realmente o projeto está sendo seguido na íntegra. Então, para todos os efeitos, assim, esperando que nada de mal aconteça no fim. Mas eu já tenho visto você fazer vídeos sobre a entrega da obra ao cliente. E eu acho que isso é interessante, mesmo do ponto de vista de quem vai comprar a obra em segunda mão. Né? Muitas vezes as pessoas acham que a gente tem ali os cabos elétricos que estão ok, em que a gente tem uma rede de água, né, de esgoto que está ok. Ou seja, mesmo a nível de inspeção desse tipo, né, mesmo os azulejos, eu já tenho visto você fazer aquelas picagens, né, aqueles ensaios nos azulejos para saber se realmente está oco, se não está oco, se está bem colocado ou não. Entende? Então, esse tipo de inspeção, eu gostava muito que aqui em Portugal se começasse a ter o hábito de, antes de fazer a entrega do imóvel, antes de comprar o imóvel, haver esse tipo de inspeção. Porque eu sei que nos Estados Unidos tem. Né? E já é corrente, entende? Já é algo comum de se fazer. Antes de se fazer a proposta da obra. Eu vou te falar que quem implementou essa cultura aqui no Brasil, diga-se de passagem, né, foi a minha comunidade. Eu acredito nisso também. Então, a gente realmente fez um movimento para que todo mundo que fosse receber ou comprar ou alugar, seja o que for, realizar uma vistoria dessa. Então, foi um movimento da nossa comunidade que a gente levou para o Brasil. E isso incomodou muitas construtoras ruins, porque elas não queriam ter esses custos a mais, mas isso facilitou a vida do nosso cliente e da sociedade como um todo, porque, querendo ou não, a gente faz um juramento ali, né? Então, a gente precisa ajudar a sociedade com a nossa profissão, e foi isso que a gente fez. Entendi. Me fala um pouquinho sobre a comunidade, né? Eu sei que você tem uma formação. Fala um pouco da tua formação também, Marília. Tá. Então, hoje nós temos 3 produtos assim que a gente oferece para engenheiros e arquitetos. O primeiro deles é o curso Dominando a Patologia, que é um curso de extensão, que na verdade ele é muito mais do que só um curso, a pessoa aprender, sentar ali e fazer. Nós temos uma comunidade. E o que significa ter uma comunidade, né? A gente se ajuda. Então, por exemplo, Flávia, vamos supor que você entra na nossa comunidade e quer trabalhar na área de patologia das construções, quer entender um pouco mais sobre isso. Maria, eu estou com dúvida do que é essa fissura. Você vai lá e manda da nossa comunidade e todos os profissionais vão discutir sobre aquilo. Então, você não se sente sozinha. Há uma entreajuda, né? Você não está sozinha no... Isso, então imagina só, você entrar no área, eu não sei como é que foi para você entrar em projetos, eu quero até entender um pouco mais, mas você entrar na área de projetos, por exemplo, vou usar aqui seu exemplo, e você não sabe de nada, você não tem com quem conversar, você A não... maior parte dos meus alunos, eu vou dizer, às vezes não é falta de conhecimento, é falta de segurança. Eu sinto muito isso nos alunos, entende? Aquela questão de, gente, será que eu estou fazendo bem? Será que eu... Porque não tem ninguém para se apoiar. A verdade é mesmo essa. Exatamente. E quando eu comecei lá atrás, Flávia, eu não tinha um mentor para dizer assim, cara, tá certo isso aqui? Sim. Me ajuda nisso aqui? A gente vai quebrando a cara, a gente vai se ferrando ali para a gente conseguir dar certo na vida. Então, quando a gente tem essa comunidade e principalmente uma metodologia para seguir, isso fica muito mais tranquilo. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que é fórmula mágica. Nada é fácil, né, Marília? Nada é fácil. Mas fica mais tranquilo, né? Porque você tem alguém para se apoiar ali, para te orientar sobre algo. Então, assim, essa é a comunidade Dominando a Patologia. Aí depois nós temos a nossa pós-graduação, que é o título de especialização. Essa pós-graduação, ela já é presencial ou não? Não, ela também é online, aulas gravadas, e ela é completamente disruptiva. Por quê? Porque nós pegamos professores que atuam na prática. O que eu vejo muito desse mercado de ensino, Flávia, é que as pessoas que nos ensinam, aqui no Brasil principalmente, são pessoas que não têm vivência prática.
Então, como que a gente vai aprender engenharia com pessoas que não têm vivência prática? E aí foi isso que trouxe a nossa pós-graduação com pessoas que sabem ensinar, com pessoas que estão na prática e que têm resultados na prática. Eu acho que isso é o mais importante. E aí Sim, a com gente criou essa certeza, com pós-graduação. certeza. E o outro que eu te falei, que são 3, é uma mentoria. Só que essa mentoria, ela é fechada, assim, ela é bem fechada mesmo, e eu só abro para algumas pessoas específicas. Aí eu faço o acompanhamento da empresa da pessoa durante 3 meses. É. Então a pessoa vai me ter como funcionária dela ali 3 meses, para que a gente consiga ter essa alavancagem e mostrar um modelo de negócio também que seja rentável para ela. Até É para os basicamente profissionais também entenderem os procedimentos, né? No fim das contas, tudo é procedimento, né? sim, tudo é procedimento. Não é? Na nossa área, gente, eu falo, né? A gente vai numa loja de fast food, tudo é procedimento. Por isso que você vai numa loja, vai na outra e a entrega é a mesma. E é isso que a gente pretende muitas vezes fazer. Eu na área de projeto, você na área aí da inspeção. É, exatamente, exatamente. Agora me E aí diz a gente só uma coisa. Fala, fala. não pode falar, só complementando. Não, me diz uma coisa. Como é que tem sido, gente, conjugar a vida de mãe, empresária, empreendedora e professora? Porque eu sei o que isso é, né? O olho chega, treme quando a gente fala. Não tem sido fácil, Flávia. Eu não comentei isso no começo, mas eu sou mãe de uma bebê de 6 meses que mama exclusivamente no peito. Então, tem sido bem complexo, mas eu consegui conciliar muito bem, assim, até, sei lá, semana passada. Até semana passada eu estava conciliando muito bem, porque agora ela entrou na fase dos 6 meses, aí tem um negócio de abandono, não sei o quê. Eu tô aprendendo ainda, tá? Tô aprendendo. Não sei muito bem, não, mas eu tô aprendendo. Gente, vai E devagar, vai do teu jeito, Marília, sabe? Porque às vezes a gente ouve, assim, toda a gente falar uma coisa e no fim das contas, de repente, o teu jeito era o teu jeito mesmo, entendeu? E você sabe mais, sabe melhor do teu bebê. No fim das contas, é isso. Entendeu? É o conselho que eu dou, né? Que a não gente tem sido às vezes ouve a fácil. mãe, ouve a sogra, não sei o quê, aí ouve a amiga, nanana, cada um tem um jeito. E às vezes é o nosso jeitinho é que dá certo mesmo. Não tem sido fácil, assim, mas eu consigo conciliar, por quê? Como eu te falei, eu sou CEO de 5 empresas. E ser CEO não é você, sei lá, ser uma funcionário, não é você ser uma empresa. É diferente. O jogo é mais louco, entendeu? Quando você está como CEO, você precisa tomar as decisões difíceis, você precisa Super. acompanhar um time, você precisa analisar, você precisa ver números, você precisa ver financeiro, você precisa demitir pessoas quando é necessário. E tudo isso é uma carga emocional muito grande. Vou te dar um Muito exemplo. grande, sim. Ontem eu tive uma reunião de 2 horas e meia, muito dura, assim, com uma pessoa do nosso time, muito dura a reunião, que teve muito estresse, teve tudo isso. E dentro dessas 2 horas e meia, por exemplo, a minha bebê queria mamar. Então ela Não, pegou não, toda essa são coisas que a carga gente não pode delegar. Não tem para quem delegar, a decisão é nossa. Entende? Eu durante vários momentos eu tive momentos desses, em que eu falava, cara, não tem ninguém que eu possa delegar isso, porque a decisão é minha, sou eu que tenho que ter essa conversa. É muito difícil. Entende? Eu percebo o que você está falando. Entendeu? E contratar é difícil. Demitir é muito difícil. Mas a gente tem que tomar essas decisões, Marília. Sabe? Sim, Entendeu? não é fácil. Assim, e quando a gente fala sobre empreender na engenharia, muitas vezes nós fomos condicionados, Flávia, a falar e a estudar apenas engenharia. Por quê? Porque é o que a gente gosta. Eu, Marília, prefiro muito mais estudar concreto do que estudar, sei lá, sobre vendas. É normal. Eu prefiro estudar muito mais sobre alvenaria estrutural do que estudar sobre falar com o colaborador. É óbvio. Porque por muitas vezes, quando a gente assume esse papel de empresárias, a gente tem que ser psicóloga, a gente tem que ser amiga, a gente tem que ser tudo, menos engenheira. E aí a gente sente falta disso. E aí o que a gente faz? A gente acaba se sabotando para ficar no operacional, né? Porque a gente gosta dessas demandas e esquece da parte mais importante que faz a nossa empresa crescer. Com Então, Flávia, certeza. quando girou essa chave, é que o negócio mudou. Não, e começar a estudar outras coisas, né? Porque chegou um certo ponto que eu tive que estudar liderança. Ninguém nasce líder, gente. Você não nasce nem chefe.
Quando você tem que contratar a primeira pessoa, é mega difícil a gente saber a linha tênue entre como é que eu vou pedir isso dessa forma, como é que, olha, eu não gostei disso desse jeito, como é que a gente vai comunicar, como é que é a nossa comunicação. É muito complicado, porque a gente sai de um técnico, né? De um trabalho completamente técnico que eu só tenho ali que falar com o cliente, explicar para o cliente o que a gente faz e está tudo certo. A partir de um certo ponto, você começa a ter um colega em que você vai fazer, né, demandar trabalho para ele, explicar como é que você quer e como você não quer. E aí você começa a ter a habilidade de comunicar de uma maneira diferente. Eu acho que é diferente para cada tipo de pessoa, porque tem muito da nossa personalidade dentro dessa comunicação também. Quer você queira, quer não. Mas eu acho que vale muito a pena a gente começar a estudar o desenvolvimento pessoal também do líder. Entende? Porque é difícil, gente. Não é fácil, não. Lidar com pessoas, eu acho que é o mais difícil do nosso trabalho, assim, para quem está à frente de uma empresa, para quem está à frente de uma equipe. É o mais difícil. Certeza, com certeza. Então, assim, se a gente estiver falando do lado B da obra, a gente pode falar sobre isso. De verdade, a gente pode falar sobre isso, porque a maioria das pessoas focam apenas na parte técnica. E é importante. Uma coisa não anula a outra. Com Mas, certeza. galera, se vocês querem verdadeiramente ser empresários, crescer a empresa e tornar a empresa de vocês nacional, internacional, seja o que for, você vai precisar sair desse operacional, não é do operacional da empresa, é desse operacional técnico e ir para o operacional estratégico. Porque você não deixa de ser operacional, isso é importante, tá? Então a gente vai para outro operacional, que é o operacional estratégico. E quando a gente vai para esse operacional estratégico, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, que é aprender sobre concreto, aprender sobre aço, aprender tananã, e ir de fato para essas questões que são mais chatas no nosso entendimento, que é marketing, liderança, vendas, análise de custos e tudo isso. Diz para mim uma coisa, Marília, que eu nunca te perguntei, que é, como é que deu, assim, esse gatilho de você abrir uma conta no Instagram, falar da patologia das construções, né? Como é que surgiu, assim? E você já está nas redes sociais já há algum tempo, né? A gente já se cruzou aí algumas 5 vezes. anos, eu acho. 5, 6 anos. Cara, Algo parece que assim. foi ontem. Parece que foi Passou rápido. ontem. Passa rápido. Mas, vamos lá. Então, isso é uma coisa que nunca me perguntaram, eu acho, tá? Bem legal essa pergunta. Primeiro que eu abri minha empresa com 19 anos de idade. Então, por que eu abri essa empresa, né? Porque eu precisava de grana. Com Apenas. Não foi certeza. com um propósito lindo, não foi porque, não, eu precisava de grana. É fato. E aí, por isso que eu abri minha empresa. E aí, tava tudo dando certo na minha empresa, sem problema nenhum. E já Só era que aí voltada para essa área, Marília? já Ou... era voltada para a área. Já era voltada para a Ok. área de patologia das construções. O que é mais interessante, Flávia? Ótima pergunta. Quando eu abri a empresa, eu não era formada, tá? E eu precisava de grana, como eu falei. Então, o que eu fiz? Como eu não podia atuar na área sem estar formada, eu chamei um engenheiro para ser meu parceiro ali. Ok. E aí eu falei assim, cara, me diz aí o que você faz. Bora, o que você faz? Ele era daquele tipo de engenheiro que faz tudo. Faz projeto, faz obra, faz isso, faça aquilo, faça Pau aquilo. para toda Falei, obra. beleza. Para toda obra. Eu falei, beleza, vambora, doutor, vambora. Aí eu comecei a anotar tudo que ele fazia. E aí eu peguei essas anotações de tudo que ele fazia e Você já coloquei estava na isso faculdade nessa altura? na faculdade. Eu estava na faculdade. E aí eu peguei essas anotações dele e coloquei tudo no panfleto. Aí eu coloquei projeto, obras, reformas, PPCI, que é projeto de combate ao incêndio. Aí, enfim, tinha várias coisas, tinha, sei lá, umas 9 coisas lá. E uma das 9 coisas que tinha era a inspeção predial, que é na área de patologia das construções. Aí, beleza. Aí eu saí, Flávia, distribuindo esses panfletos, no sol mesmo, distribuindo, indo de porta em porta e distribuindo. No meu pensamento era o seguinte, cara, se até os pedreiros conseguem serviço, por que eu não vou conseguir? Eu vou conseguir o serviço. Então, na minha cabeça, eu queria pegar o quê? Uma obrinha, nem que seja uma casinha de cachorro, entendeu? Qualquer coisa ali. Aí, beleza. Aí eu fui distribuindo de porta em porta e nisso me ligou o primeiro cliente. E O aí, primeiro Flávia, cliente é emocionante demais, né, Marília? Eu acho que o primeiro cliente a eu gente lembro nunca até esquece. hoje. Eu lembro até hoje da conversa inteira. Aí ele me liga. Quando ele me liga, ele fala assim: oi, tudo bem? Eu queria fazer uma inspeção predial. Aí me dá 5 minutinhos que eu já te retorno. Desliguei o número.
Quem disse que eu sabia o que era inspeção predial? Fazia nem ideia. Sabia Ai, nem o que meu era Deus. isso. Aí eu ligo pro engenheiro, aí falo, fulano de tal, e aí surgiu uma pessoa, o que a gente precisa pegar para fazer um orçamento? Aí ele falou, aí eu anotei, tá. Ligo pro cara e falo, olha, a gente precisa dessas informações e tudo, mas eu preciso fazer uma visita técnica. Que tal a gente marcar daqui a 2 semanas? Porque eu não tô com a agenda e tudo. Mentira, eu precisava era estudar, porque eu não sabia de nada daquilo dali. Aí ele falou, Quem beleza. nunca, Aí, né, gente? Quem nunca? quem nunca? Quem nunca? Ah, eu vou falar aqui com a minha secretária. A secretária era você. Quem nunca, né? Totalmente. Quem nunca? Acho que toda a gente começou. Mas olha que teve uma coisa importante que você falou, que é. Eu aplico isso muito, que é: se ele consegue, eu também consigo. Aham, Isso é uma exatamente. frase que, gente, se ele consegue, você também consegue. Exatamente. Aí eu só sei, Flávia, que eu peguei, aí marquei para essas 2 semanas para frente. Minha filha, você não tá entendendo. Eu estudei que nem uma condenada. Ou seja, eu estudei muito, galera. Estudei demais. Eu comi o livro, fiz curso nessas 2 semanas. Tudo isso em 2 semanas. Só sei que eu cheguei lá e na minha cabeça era assim, cara, esse cara é minha única oportunidade. Eu não posso perder essa oportunidade. Certo? Cheguei lá, aí conversei, aí falei, nananã. Aí ele perguntou: você é engenheira? Eu falei: não, eu sou a dona da empresa, engenheira é esse. Minha filha, eu só sei que eu conversei. Resultado: o cara gostou muito de mim, fechou o contrato e me levou para é como se fosse o sindicato. Vocês chamam sindicato aí? É, aqui não, é como se fosse. Não, aqui o pessoal não usa muito a questão do sindicato, é mais a ordem dos engenheiros, será? Vocês também têm o CREA, né? Não, não era a Ordem dos Engenheiros, era um sindicato do segmento que ele atuava, Ah, tá? também. Então, Aqui também tem sindicato, sim, sim. De engenharia também tem, mas eu tô falando do pronto. sindicato geral, né? Como se fosse um sindicato de uma área Aí ele específica. pegou e me levou para o sindicato que ele atuava. Ele Ah, tinha ok. uma padaria. E aí ele me levou no sindicato das panificadoras. Ah, ok. E nisso, entendeu? E Aqui nisso tem, que ele me aqui também tem levou, sindicatos, sim. pronto. E nisso que ele me levou para esse sindicato, ele falou assim: Marília, vai ser uma reunião lá e tal, vou levar 20 pessoas lá para escutarem a sua proposta e você tentar fechar com eles. Falei: show de bola. Cara, Flávia, das 20 pessoas que estavam na reunião, eu fechei com os 20. É, gente, Marília, espetáculo. E foi daí, Adorei. e foi daí que eu comecei a falar, cara, essa área tem uma demanda aqui que eu não estava imaginando. Por quê? Se eu coloquei absolutamente tudo que tinha na engenharia e me chamaram por isso, é porque tem uma brecha aqui que ninguém mais está enxergando. E foi por isso que quase 10 anos atrás eu me toquei dessa área. Por isso que eu iniciei nessa área, mesmo sem querer, entendeu, Flávio? Então, Sim, mesmo sem sim, querer, sim, mesmo sim. sem nem entender isso, eu já estava iniciando nessa área. É porque, gente, Aí, toda a beleza. gente vive numa casa, né, Marília? Toda a gente Todo já mundo. teve algum probleminha dentro de casa que não sabia a origem, certo? Exatamente. Foi esse meu pensamento. Falei assim, cara, olha o tanto de casas e prédios que a gente já tem construído e olha o tanto de terrenos que nós temos. Não, eu fico É imaginando você com 19 anos, gente, chegar daquele povo todo e dizer assim, não, porque eu sou a dona da empresa, vai vir eu e o engenheiro. mulher, eu peguei uma blusa da minha mãe para tentar passar de mais velha. Tá entendendo? É que O mulher não dá negócio pra deixar o bigode grande, né? Tipo assim, olha, vou deixar a Barbie, né? Não dá. não tem o que fazer. Aí eu lembro Ai, que eu ai. bati o cabelinho assim no meio, foi quando eu comecei. Eu falei, cara, eu não vou botar o cabelo de lado, porque o cabelo de lado vai me deixar mais infantilizado. Então, vou botar o cabelo aqui no meio, vou usar uma roupa da minha mãe e vai dar tudo certo. No final deu. Eu tenho certeza que não foi por isso, não, mas no final deu. Olha, Aí eu muito só bom. sei que a gente começou a atuar nessa área. E beleza, então a gente já estava atuando quando eu iniciei nas redes sociais. Eu tinha o Instagram da minha empresa, mas era um Instagram meio portfólio, sabe? Quando Sim, você sim, sim. vai botando o que você quer. Você, E quando quando começou nas redes sociais, você ainda estava na faculdade, Marília? ainda estava na faculdade. Não, calma. Quando eu comecei as redes sociais da minha empresa, eu estava na Sim, faculdade. A minha rede social, não, eu já estava formada. ok. Não, só tô E aí, perguntando porque só pra gente saber aqui a cronologia. sim. E aí, beleza. Aí, quando deu ali mais ou menos 2019, 2020, eu falei assim, cara, eu não tinha Instagram pessoal, porque
porque eu falei, eu não vou me viciar em Instagram, então eu vou excluir meu Instagram. Eu excluí meu Instagram durante 1 ano ali, fiquei sem meu Instagram pessoal. Eu falei assim, cara, não faz sentido eu ter um Instagram pessoal só para mostrar o que eu estou fazendo, sendo que eu não vou agregar em nada para ninguém. Então, se eu for voltar com o Instagram, eu vou voltar com o Instagram profissional. Então, quando eu abri o meu Instagram, que é esse que eu utilizo hoje, já foi com o intuito dele ser um Instagram profissional. Foi com o intuito de mostrar os meus serviços de patologia das construções e agregar para o Instagram da empresa, porque o Instagram da empresa era mais que um portfólio mesmo. Então já foi nesse sentido. Aliás, E essa aí, separação eu acho que faz todo sentido. A gente ter uma página da empresa, gente, eu também tenho, exatamente como você, uma página da empresa que é tipo mais séria, né? É um portfóliozinho lá. Eu, na da empresa eu nem apareço, ok? Vocês vão ver ali alguns projetos e tal. Da Marília, se calhar, é parecido. E depois a gente tem um que é nosso. As pessoas nos conhecem através das redes, né? A gente fala do nosso negócio ali mais pessoalmente. A pessoa acaba por nos conhecer primeiro e depois acaba por saber aquilo que a gente faz no dia a dia. Eu acho isso extremamente, assim, estratégico. Eu acho que o caminho é por aí também. sim, inclusive, o meu Instagram da empresa não é o que converte. Ele não vai converter clientes. O que vai converter clientes é o Instagram que, de fato, você vai se conectar com as pessoas. E esse Instagram, ele é mais para dar um peso ali, para mostrar que aquela empresa realmente existe, que aquela empresa realmente é renomada e algo do tipo. E aí foi quando eu comecei, Flávia. E aí o meu intuito era, de fato, apenas mostrar a patologia das construções e mostrar como um todo o que eu fazia para que as pessoas viessem me contratar. Foi quando veio vários, mas foram vários relatos de engenheiros frustrados, engenheiros que não sabiam o que fazer, que estavam perdidos na sua profissão. E foi aí que eu comecei a entender que eu tinha um propósito maior. Por quê? Eu digo muito, Flávia, que a gente só consegue ter propósito quando a gente tem dinheiro na conta. Porque sem dinheiro na conta, minha amiga, não tem para propósito, não tem como você ter propósito. E foi a partir daí que eu comecei a entender o propósito que eu tinha na vida das pessoas de transformar a carreira de engenheiros e arquitetos para que eles de fato pudessem viver o que eles ralaram para conseguir conquistar, que é o diploma deles, né? Então foi a partir disso que a gente conseguiu. Mas inicialmente, quando eu iniciei o empreendedorismo, foi para ter dinheiro. É porque depois você precisa ter um propósito. Porque se você não tiver, você se perde no jogo. Não, o primeiro propósito é ter dinheiro. É, Né? Não tem exatamente. como, gente. A gente, aliás, quando você fala aí, olha, eu corri atrás, eu fiz assim desse jeito, no início, e não que não seja hoje assim também, mas no início a gente sente a água bater na bunda, né, como se costuma dizer. Então, é assim, ou é a gente ou é a gente mesmo, não tem ninguém que faça por nós. E quando a gente começa é mesmo sozinho. A gente tem que estar em todo lado ao mesmo tempo. É difícil, entendeu? Foi difícil pra gente, é difícil mesmo para todos, é isso aí. Mas uma coisa que eu acho muito boa na tua história, Marília, é que se vê a coragem. Eu vejo muitas pessoas falarem o que os outros vão pensar, né? Gente, o que os outros vão pensar eu nunca estaria na internet. É ou não é? Eu tenho algumas coisas para falar sobre isso. A primeira é a seguinte: eu acho que vão falar de você de todo jeito. Vão pensar sobre você de todo jeito. Então, eu prefiro de verdade que falem de mim eu com dinheiro no bolso. Ponto. Ponto. Eu prefiro muito mais que falem de mim eu fazendo o que eu amo. Acabou. E aí a gente começa a se questionar, cara, vão pensar sobre isso, vão falar sobre mim. Primeiro, a pessoa vai falar de você, independente se você faz ou não. Segundo, às vezes você nem é esse sol que você imagina. Às vezes a pessoa nem tá falando de você e você fica, ai, se a pessoa fala de mim. Ah, cara, a pessoa tá vivendo a vida dela. Tem tanta coisa pra gente fazer, tem tanta coisa pra gente pensar, que a gente não tá se importando com a sua vida. Então, segue, sabe? E principalmente, Flávia, pra quem tá iniciando. Porque, Com cara, se você tá certeza. iniciando, você é tão pequenininha ainda, fica tranquila, que ninguém Não, vai nem te gente, é ver. assim, Tranquila. você não é assim tão importante que toda a gente esteja aqui parada prestando atenção. Existe essa frase é muito boa. Quando a gente começa a ficar com essas paranoias, fala assim, cara, você não é assim tão importante. Você é só mais um nesse planeta. Então, é isso, né? Estamos... Exatamente. Entende? Olha, E Marília, aí, deixa eu... Fala. quando a gente fala sobre isso também, essas duas coisas, a primeira é que vão falar independente, a segunda coisa é que você, às vezes, é insignificante mesmo, e tá tudo bem a gente se recolher na nossa insignificância, tá?
E o terceiro é que o que pode acontecer de tão ruim se você estiver na internet? Pensa. O que pode acontecer de pior? Cara, o que vai acontecer de pior? E pensa o que vai acontecer de melhor se eu estiver. Quando a gente coloca nessa balança, a gente começa a tirar esses medos que a gente tem, esses monstros que a gente tem, de não iniciar. Não faz sentido. Entende? Não faz sentido, faz sentido zero. Eu tô deixando de me divulgar, deixando de estar na internet por conta de pessoas que eu nem respeito, que eu nem conheço, que, sabe, que não vão acrescentar em nada na minha vida. Com Então, essa é a minha certeza. opinião. E eu até vejo assim, no Brasil, o pessoal já tem um movimento de estar mais na internet, né? Eu tô falando de qualquer rede, gente. Pode ser no Instagram, muita gente hoje em dia já no TikTok. Mas tô falando assim de falar sobre a sua profissão, como é que se faz as coisas, explicar. Muitas vezes explicar, Muitas vezes a gente tem vídeos em que eu falo o que é o licenciamento camarário, como é que se processa na Câmara, exatamente de forma a eu poder explicar para você como é que funciona. Mas, quando a gente fala aqui em Portugal, eu não vejo muitos profissionais da nossa área, o que é uma pena. Entende? Que é uma pena. Eu, às vezes, apelo para os meus próprios alunos, gente, vocês têm que começar também a estar na internet, porque seria muito legal eu ter um tete-a-tete com pessoas daqui, em que a gente pudesse falar mais nas redes sociais, entende? Eu noto que o pessoal ainda está se abrindo para isso. Vamos pôr as coisas assim, entende? Apesar de eu já ver muitos profissionais daqui de Portugal, mas não da nossa área, o que é uma pena. Os arquitetos estão mais. Nesse aspecto, eu acho que os arquitetos estão mais. Nem que façam a página do catálogo, que é uma pena também. Eu adoraria ver os arquitetos explicando para vocês como é que funcionam as coisas, não é? Mas vamos com calma. Eu espero que depois desse episódio aqui vocês se atentem a isso e abram a vossa página e a gente tenha mais colegas aí falando da nossa área. Com Né, certeza. Marília? Teve um episódio, inclusive, Flávia, que eu postei algo assim sobre você estar na internet ou algo assim do tipo. E aí teve uma pessoa que comentou assim: Ah, mas às vezes a gente não quer se expor. Aí o que eu fiz? Eu, muito curiosa, claro, né? Eu fui lá no Instagram da pessoa e fui ver o Instagram da pessoa. Aí eu comentei assim, cara, como assim você não quer se expor? Você tem foto de biquíni, eu sei quem é seu filho, eu sei quem é seu marido, eu sei onde você mora, eu sei absolutamente tudo de você. Você só não tá ganhando dinheiro. Eu só não sei o que você faz. Né? Tipo, eu só não sei o que você faz. Então não faz sentido o que a pessoa tá falando. Então, quando a gente fala sobre isso, não é o medo de se expor que a pessoa tem, é o medo de falar da profissão pela insegurança. Com E aí a certeza. gente entra naquele outro ponto, sabe? E as pessoas não entenderem, gente, que é o pulo do gato para vocês darem muito certo, é a gente estar na internet mesmo se expondo desse jeitinho aqui que a gente faz. Entende? Porque eu noto que fez mudança para mim no meu negócio. Entende, Marília? Total. É isso. Total. E no meu também, se não fosse as redes sociais, hoje eu não tinha uma empresa nacional. É um fato. É um fato. Por quê? Porque, gente, a rede social, ela nada mais é do que um microfone. Se eu e a Flávia a gente estivesse falando aqui sem o microfone, a gente não estaria conseguindo se comunicar. Então, a rede social eu vou falar do mesmo jeito, mas eu vou falar com amplificação muito maior. Por quê? Porque eu vou conseguir chegar para outras pessoas. É A apenas gente nem isso. tinha se Mas a fala conhecido. é a mesma. Quantas pessoas a gente já se conheceu, ô Marília? Por causa das redes sociais. A gente chega em todo lado do mundo. É muito incrível isso. As pessoas que a gente conhece por causa das redes sociais também. As oportunidades que a gente tem tido, né? Você palestrar, olha, eu algumas palestras que faço parte e das pessoas que já conheci através das redes sociais, cara, é assim, eu também acho que é muito importante você entrar, você começar, sem dúvida, Com certeza. Com né? certeza. Marília, deixa eu te perguntar uma coisa. Você mudou, né? Chegou uma certa altura que eu lembro que você mudou de estado. O que aconteceu, mulher? Porque eu sei que você estava em Recife, certo? Não, Fortaleza, né? Fortaleza. E depois você foi para Goiás, não foi? Foi esse o movimento, Foi. não foi? Por que Foi você esse o mudou? Por que eu mudei? Excelente pergunta. Primeiro, Flávia, que eu gosto de mudança e eu gosto de desafio. Fato sobre mim. Quando eu mudei, eu falei assim, cara, a gente vai abrir uma nova filial. E eu poderia colocar uma pessoa para abrir essa filial, poderia colocar e ir comandando, assim, sem problema. Mas isso não estaria documentado. Como assim documentado? Eu não mostraria para as pessoas que hoje eu consigo abrir uma empresa do zero, sem nenhum contato, em um local completamente diferente. Então eu me desafiei. Falei assim, cara, eu não vou contratar ninguém. Quem vai para lá sou eu. A empresa vai continuar funcionando aqui em Fortaleza, vai continuar funcionando em São Paulo,
mas eu quero ir para lá e me desafiar. É tanto que quando eu vim para Goiânia, eu não avisei, eu não falei para ninguém onde eu estava, era uma surpresa. E as pessoas tentando adivinhar, onde é que você está, onde é que você está, por quê? Porque, Flávia, as pessoas hoje, elas dão muita desculpa. Então, eu vi essa desculpa de, Marília, mas você consegue porque é você, né? Você está há 8 anos, na época, há 8 anos nessa área, você já tem uma empresa consolidada, né? Você já usa as suas redes sociais. Eu falei, cara, eu não vou usar minhas redes sociais, eu não vou avisar que eu tô aqui, e eu vou conseguir crescer a minha empresa do mesmo jeito. E assim foi feito. E eu documentei isso em série. Então, eu fiz uma série no meu Instagram, documentando todos os dias o que eu estava fazendo, como eu estava fazendo, mesmo sem usar as redes sociais. Então, eu estava perdendo aí, né? Porque eu poderia estar usando as redes sociais, eu estava perdendo. Eu não estava usando as minhas redes sociais. E aí, eu fui documentando isso para ter subsídios para os meus alunos, para mostrar, cara, tá aqui, ó. Aqui, estou mostrando para vocês, a metodologia funciona, é só vocês aplicarem. Então, a gente remodelou a nossa metodologia e fez. E também aqui em Goiânia é um local que é muito seguro, Flávia. Então, é um local que, de fato, para a família e tudo mais, é muito bom, porque Fortaleza é um local que ele está mais perigoso por ser algo turístico, né? Por ser uma cidade turística. É Então, lindo, tá tem um umas pouco mais praias perigoso. lindas de morrer, sim. Linda demais. Ou E aí seja, a o gente teu veio para objetivo nem é voltar, né? Ou seja, você fixou aí em Goiás e aí ficará, certo? Sim, aqui a gente quer ficar por mais ou menos uns 2 anos. Aí a gente vai ver se vamos abrir uma nova filial, se a gente vai para São Paulo. Mas a gente não tem pretensão de voltar para Fortaleza. Óbvio, tudo é montável, né? A gente Sim, com pode mudar em certeza. todo momento. Mas hoje não é nossa pretensão em voltar para Fortaleza. A gente quer crescer ainda mais a empresa. Gente, isso é tão engraçado você falar, porque eu adoraria ter um gabinete, já falei sobre isso várias vezes. Tem 2 lugares aqui em Portugal, e olha que Portugal é pequenininho, né? Se a gente pensar assim, Portugal é um pouquinho maior que o Rio de Janeiro, gente. É isso aí. Mas eu tinha muita vontade de ter um ponto de escritório ali no Porto, né? Que eu não sei se você já veio aqui em Portugal, né, Marília? Eu lembro que você veio aqui com a família. Aonde é que você veio aqui em Portugal? Mas eu estava falando que eu gostaria de ter um pontinho de escritório no Porto. Acho lindo de morrer. Se você não foi, você tem que ir. E no Algarve, ali perto da minha segunda casa, que eu chamo Tavira. Mas me fala, você esteve aqui em Portugal, onde é que você foi visitar, mulher? Que Portugal é lindo de morrer. Primeira coisa, vamos organizar isso, Flávia. A gente consegue montar esse modelo de negócio para você ter mais escritórios. Vamos embora. Bora. Segunda coisa, eu fui para Portugal para estudar. Então, eu sempre gosto de estar estudando e me desafiando. Então, eu fui para lá para ter aula com os maiores profissionais nessa área de patologia das construções também, bem renomados, exatamente para isso. Então, a gente passou mais ou menos um mês ali estudando. E aí, eu fui para o Porto, fui para Conheceu Lisboa. o Porto. Ok. Fui para o Porto. Fui para o Porto, para Lisboa e acho que Portugal foi esses 2 que eu fui. E depois a gente fez Espanha também. Então, fui para Madrid, para Ávila. Mas Espanha já foi passeio. Portugal foi mais estudo mesmo. Mas eu acho que fiquei em Lisboa e Porto. Só esses 2. E ouvir os professores? Porque quando eu cheguei em Portugal, eu tive uma certa dificuldade de entender o português rápido. Daqui. Eu estava te perguntando se depois nessa tua formação que você foi ter aqui em Portugal, se você teve alguma dificuldade, às vezes, de entender o português, porque é diferente. É diferente. Algumas coisas sim, principalmente porque eles falam muito rápido. Mas como eu sou cara de pau hoje e eu não tenho vergonha, eu falava, ó, com licença, boa tarde, eu não estou entendendo, você pode estar voltando. Mas eu tive uma certa dificuldade de entender, sim. Né? Na altura da escola, eu lembro, gente, eu mudei de área da escola. Eu cheguei aqui no 3º ano do 2º grau. Eu mudei de área porque eu entrei numa sala de aula que era arte e eu não entendi nada do que a professora disse. Eu falei assim, eu tô na hora errada, a gente muda. Não, mas, Flávia, sabe uma coisa legal? Eu achei mais fácil na Espanha do que em Portugal. Gente, sério? Sério. Sabe por quê? Porque em Portugal enrola algumas palavras que não era para enrolar. Não faz sentido ter um R a mais, um E a mais, seja o que for, e eles conseguem enrolar, mas faz parte. É a língua de cada um, tá tudo certo. Olha, me diz só uma coisa. Eu sei que esse final de semana vai ter um evento aí espetacular aí na vossa zona de residência,
que é o Protagonista Day. Explica lá um bocadinho, gente, para ver se a gente importa esse conceito aqui pra gente, aqui em Portugal, que a gente também tá precisando de umas voltinhas dessas. Vá, fala lá para mim. O que que é o Protagonista Day? Esse Protagonista Day é assim, ó, algo surreal. Nunca tinha visto alguém fazer algo assim. O que que é? A proposta é que seja um dia de transformação mesmo. Um dia para você transformar ali a sua carreira e principalmente sair de lá com outra mentalidade. Eu acho que essa é a grande questão, né? Mas o que que é? É um dia inteiro, começa 8 horas da manhã, termina meia-noite. Gente, 8 horas da sério? manhã termina meia-noite. Ok. E aí, dentro desse evento, que é um evento exclusivo para os alunos da pós-graduação, dentro desse evento, a gente tem a primeira parte, que é uma parte teórica, de muito conteúdo técnico, de qualidade, assim, não é teoria, não, é mostrando os materiais, mostrando a É obra, voltado para mostrando como é que quem esse foi. evento, Marília? Desculpa. É voltado para quem Oi? esse evento? É voltado para engenheiros e arquitetos. E aí, que querem, ou que gostam, ou que precisam dessa parte de patologia das construções, seja projetista, executor, a própria pessoa que vai trabalhar ali na parte de patologia das construções. E aí, essa primeira parte é uma parte, assim, super importante. Vou te dar um spoiler aqui, que eu ainda não dei nem para os meus alunos que vão participar. Uma das palestras que vai ter lá é sobre como tratar a umidade do rodapé. Já viu aquela Ah, umidade sim, de já, rodapé? já, já, já. Que é chata para um caramba, que ninguém sabe como Aqui o pessoal resolver. chama de salitre. Pronto. Ah, apareceu o Ninguém. salitre. Salitre é sempre essa umidade chata que sobe pelas paredes ali, é um problema. Pronto. Como resolver? Quais são os produtos? Como é que a gente faz para resolver? Então, esse é um spoiler de uma palestra que vai ter lá. Então, algo bem técnico e prático. Algo muito técnico, prático e direto ao ponto. A gente vai ter outras palestras, mas eu não vou dar mais spoilers, não. Aí, beleza. Aí, depois dessa primeira etapa, desse primeiro grande bloco, a gente tem um segundo grande bloco, que é na prática. Então, a gente vai para uma obra, aprender dentro da obra tudo que a gente viu na teoria desse mesmo dia. Então, a gente vai lá. Ah, tá bem, ok. Então, o Protagonista Day é um evento presencial, certo? E que vai ter várias palestras. Isso que você está Ah, falando de visitar a obra é outro dia já, ou não? é É no no mesmo mesmo dia? dia. Aham. Olha só. Primeiro bloco, amanhã. Pela manhã, a gente vai ver técnica. Técnica. Depois desse bloco de técnica da manhã, a gente vai para a tarde, que é o bloco de prática, que a gente vai para a obra, para dentro da obra, capacete, bota, vamos embora para dentro da obra. Aprender lá na obra. E depois a gente tem um terceiro bloco, que é o bloco do empreendedorismo. Que aí a gente vai falar sobre captação de clientes, empreendedorismo, modelo de negócio, como eu vou me tornar referência na minha região, como eu vou vender cada vez mais, tudo isso nesse terceiro bloco. Então é o dia inteiro de técnica, prática e vendas, captação de clientes. Então é bem intenso, por isso que eu falo que é um dia transformador. Tem Espetacular. tudo. E pelo que eu entendi, é assim, somente os alunos da pós-graduação é que podem fazer parte, né? Ou seja, não é um evento Sim. aberto, é isso? Não é um evento aberto, é exclusivaço. É tanto que meu direct tá lotado. Assim, Marília, abre, eu pago. Quanto é? Falo, não, gente, vocês não estão entendendo. É um evento exclusivo para essas pessoas. Por quê? Porque a gente entende que essas pessoas já estão nesse nível para receber esse conhecimento. Porque de Não, nada tá certo, para adianta vocês eu dar estarem um falando com conhecimento. pessoas que percebem da área, né? Senão a gente fala assim, sem ninguém perceber, tá certo? Exatamente. Então não adianta eu conseguir vender esse ingresso, mas a pessoa não conseguir aproveitar o máximo porque ela não está nesse nível de conhecimento, entendeu? Marília, deixa eu só te perguntar uma coisa, porque assim, eu vejo as soluções construtivas que se usa no Brasil, né? E eu vim para cá ainda no terceiro ano do segundo grau, por isso é que eu falo que eu não tenho experiência de trabalhar em engenharia no Brasil. Eu tenho um pouco de consciência de como se constrói, eu estou falando do Rio de Janeiro, porque eu sou do Rio de Janeiro, então era a minha visão de ver a construção sendo feita lá. Apesar de eu, na minha própria equipe, tem alguns engenheiros que são brasileiros, então eles me trazem um pouquinho dos termos, né? Sei lá, baldrame, ou cenas que aqui em Portugal não se usa esses termos. Mas o que eu queria dizer é, as soluções construtivas aqui de Portugal são muito diferentes das soluções construtivas que a gente tem no Rio de Janeiro, que é o meu comparativo que eu consegui entender e falar. Mas você que trabalha em vários estados do próprio Brasil, tem muita diferença de solução construtiva ou não? Tem diferença quando a gente fala de estados que têm
mudanças climáticas. Por exemplo, se a gente está falando do sul, o jeito construtivo, o método construtivo vai ser diferente do Ceará, por exemplo, que é Nordeste. Tá falando a nível Então, de isolamentos, né? De acabamentos, no fim das contas, se calhar. isso, de acabar. Por exemplo, lá no Nordeste, a gente tem toda fachada, ela tem, por exemplo, os azulejos. Né? Toda fachada tem azulejo, assim, é batata ter. Quando a gente vai para os outros estados, até no próprio Rio mesmo, isso não é tão comum. Exatamente por conta do clima. Então, tem uma questão cultural ali, né? Mas tem uma questão do clima. E aí tem essas mudanças ali, mas muito mais sutis, sabe? Uma mudança sutil no acabamento, uma mudança sutil em colocar algo a mais que antes não precisava. Essas mudanças bem sutil. Mas no frigir dos ovos é basicamente a mesma coisa. Tá? Basicamente a mesma coisa. E acho até engraçado você me dizer que no Nordeste se constrói muito com fachadas de azulejo, porque o azulejo, depois ele tem muitas mudanças de temperatura, né? Eu até me choco um pouco, porque aqui em Portugal a gente tem o Alentejo, que é muito calor de dia, depois é muito frio à noite. Às vezes tem umas diferenças bem grandes. E aqui tem o hábito de pintar de branco, entende? Mas não tem azulejo. Entendeu? Que para mim me faz sentido que assim seja, certo? Agora, quando você me fala no Nordeste ter o azulejo, realmente é diferente, né? Não deveria de ser assim. E é muito mais cultural. É muito mais cultural. Por quê? Porque a gente tem muito problema de fachada. E aí, por ter azulejo, nós temos muito problema. Por quê? Porque esse material vai dilatar, aí vai ter o esplacamento, vai ter o greteamento, enfim, tem várias manifestações patológicas provenientes dessa cultura, mas é cultural. Que coisa, né? A gente, quando começa a se aprofundar um pouco sobre o tipo de construção, né? A gente aqui em Portugal, a gente tem... Portugal é como eu digo, né? Ele é pequeno o suficiente para saber que as soluções são muito parecidas. Aquilo que a gente usa no sul, no centro e no norte. Claro que tem a questão... É um microclima aqui em Portugal. A gente tem... no Algarve, tem umas temperaturas diferentes do centro e do norte. Funciona completamente diferente. Mas aqui em Portugal, a gente tem uma questão, Marília, que é o sismo, né? Enquanto no Brasil a gente não tem esse probleminha, aqui em Portugal, quando a gente fala de estruturas, aliás, os colegas engenheiros que fazem estrutura no Brasil e que me fazem aí colunas, pilares, que a gente chama aqui de 14 centímetros, aqui é inimaginável. A gente não tem pilares desse tipo. O nosso mínimo tem 25 centímetros, cheio de armadura. Entende? Exatamente para combater aqui a questão sísmica. E não é que o país todo tem esse problema. O norte tem menos, o centro e o sul tem mais. E então, por isso é que eu falo do tipo de construção é diferente, as soluções são diferentes. Vocês que trabalham com patologias têm que entender muito de materiais e aquilo que está no mercado, né? Mesmo o projetista, eu falo muito isso, vocês têm que estar muito em cima do que está acontecendo no mercado, mas vocês também, Marília. Sim, a gente também. E essa questão sísmica, eu aprendi muito quando eu fui para Portugal, porque por mais que a gente não use aqui no Brasil, a gente usa em Portugal. Então a gente precisa aprender e entender o que é. Eu estava procurando aqui, porque depois que a gente engravida, a nossa memória também ela fica bem ruim. Gente, não fala nada não. Depois dos 40, vai acontecer igual, tá bem? Só para avisar. Eu estava procurando aqui o nome do professor, que ele é especialista nisso daí, mas agora... tá aqui, calma. Deixa eu pegar aqui para falar. Humberto Varum. Não sei se você já ouviu falar sobre ele, mas ele é especialista nessa questão sísmica. Ele é o que fala sobre sismos. Então, ele explicou muito para a gente sobre isso e a gente precisa estar sempre atento a todas as soluções do mercado, os materiais e as tecnologias. Então, é por isso que nós não podemos parar de estudar. Com certeza. Essa é uma área que isso é bom ou é ruim. Se a pessoa não gosta de estudar, isso é péssimo. Mas se a pessoa gosta, isso é maravilhoso, porque você está sempre se atualizando, sempre se sentindo engenheiro mesmo, sabe? Não um apertador de botão. Eu acho que isso é o que dá mais, assim, descobrir a palavra, mas é o que dá mais tesão nessa profissão. É exatamente Sem dúvida. isso. Você está sempre aprendendo. E se atualizar o tempo todo, tá certo? Concordo com você. Em pleno, e tá junto das marcas, tá? Porque, olha, as marcas estão super disponíveis para sentar conosco, para trazer esse material novo, para a gente poder ver. Entende? Faz muito parte do nosso trabalho isso aí. Aliás, qualquer engenheiro, se você for fiscal da obra, meu querido, você também tem que saber muito de material e daquilo que está acontecendo no mercado. Não tem outra hipótese. Dona Marília, fala lá, a bebezinha tá tranquilinha aí, né? Ela saiu para uma consulta. Tá feliz. Eu tô tão tranquila. Ela saiu para consulta porque, tadinha, tá com umas manchas aqui. Eu até postei esses dias.
E eu tô eu desesperada. vi, Aí eu tadinho. já fui em 3 médicos, esse é o quarto. Boa tarde. É uma mãe desesperada. Aí eu falei, não, amor, vai você lá, me deixa aqui, porque depois daqui eu ainda tenho outra reunião. E aí a gente vai ajustando aí os pratos, vai dando Eu adoro certo. que você trata ela. Olha, a patroa agora mandou eu parar. Gente, eu acho tão fofo. Porque, Ela gente, é minha eles patroa mandam na agora. gente mesmo, nessa fase, então, pelo amor de Deus, nada. A gente fica assim, como o zero. Esquece, é tudo bebezinho, faz parte, Marília. Isso aí faz parte. Aliás, eu vou dizer pra vocês, gente, a primeira vez que eu deixei meu filho no infantário, eu acho que ele ficou feliz de ter visto tanta criança e tanto brinquedo, e eu também. De pensar que voltei à minha rotina. Cara, porque é duro mesmo. E olha, 2 vezes, tá? Sabe, 2 voltinhas diz, que eu quando, tive. quando que eu já posso estar colocando? Só me diz quando que a gente está podendo estar colocando. Olha, Boa. Marília, tenho que te agradecer muito a tua participação aqui no Lado B da Obra, cara. Você é uma querida. Obrigada mesmo por ter trazido tantos insights. Pessoal que queira ir acompanhar a Marília, muitos de vocês já conhecem a Marília, com certeza. Vão lá na página dela, eu vou deixar aqui embaixo também. Marília, vou deixar o site, vou deixar a página do Instagram, todas as formas de comunicação que vocês consigam aceder. Vale muito a pena acompanhar aqui a tua trajetória. Cara, brutal. A gente já tem se encontrado aqui, a gente se encontrou no Clubhouse, tu lembra disso? Lembro! É Gente. o finado Clubhouse, a gente chama aqui o finado Clubhouse. Mas foi muito bom, eu fiz muitas conexões boas naquele Clubhouse, engraçado, né? Foi E eu vim rápido, foi embora. flash, mas eu acho que quem aproveitou, aproveitou. Também sou dessa opinião. É, Marília, vou só te pedir obrigada, uma última coisa antes da gente desligar totalmente, claro. o maior conselho que você pode dar aí para quem ainda está dando os primeiros passos e está meio perdidaço na área que vai começar a trabalhar. Perfeito. Primeiro conselho, e o mais importante, é acompanhe pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Acompanhe essas pessoas através das redes sociais, conversando, comprando o acesso mesmo de estar perto com elas, porque sim, a gente vai precisar pagar o preço muitas vezes, mas acompanhe e entenda se é isso que você quer, sua rotina, no seu dia a dia, e tenha um mentor. Tenha um mentor assim, ó, de verdade. Eu tenho certeza que hoje eu estou muito bem, eu agradeço a Deus por tudo que eu passei, mas se eu tivesse um mentor desde lá atrás, eu estaria muito melhor porque ele teria me guiado. Então, tenha um E mentor para você experimentar, ter. né? No fim das contas, eu acho que experimentar é importante, porque eu comecei na obra, sempre achei que eu era de obra e que eu seria uma boa diretora de obra e tudo mais, e de repente eu seria uma melhor fiscal do que um diretor de obra. Há uma diferença aqui, Marília. O diretor da obra é a pessoa que defende o empreiteiro. Nesse caso, eu comecei como diretora da obra. O fiscal é a pessoa que defende o dono da obra. Então, na verdade, ele quer que o projeto seja cumprido. Às vezes, o diretor da obra é difícil, é um papel difícil, porque o meu patrão é o empreiteiro. Então, muitas vezes, a gente acaba por não ter assim tanta voz. Pelo menos foi a minha experiência de vida, ok? Mas eu acabei a faculdade pensando muito na obra e foi aos trancos e barrancos que eu cheguei na área de eleição para mim. Entendeu? Então, eu acho que sim, experimentando, vendo pessoas no dia a dia. No fim das contas, hoje em dia as redes ajudam muito nisso, com certeza. Muito. Nossa, ajuda muito. Então, quando você olha para a pessoa e fala assim, cara, gostei, eu gosto do que ela faz, eu acho que é bacana. Cara, segue aquilo dali e outra, vai para a prática, não fica só estudando, vai para a prática, quebra a cara mesmo. Faz parte você quebrar a cara. E quando você quebra a cara, isso não quer dizer que você fracassou, não. Pelo contrário, você está tendo mais repertório para que você consiga chegar no ponto que você quer. Então, se eu puder dar um conselho, principalmente, tenha um mentor, acompanhe pessoas, escolha um mentor e vá para a prática. Mesmo que você esteja com medo, mesmo que você esteja inseguro, vá para a prática, porque é no campo de batalha que você realmente vai ver se é aquilo ou se não é. Não tá nos livros isso, sabe? Tá no campo de batalha, entendeu? Se você já estiver na terceira formação, gente, e ainda não levantou o rabo do sofá, desculpa lá, tá na hora, Marília, já passou da hora. Tô brincando. Já passou da Olha, hora, sabe? Mas sabe o que que é? Muitas vezes, só complementando, é porque é muito mais fácil ficar nesse papel de estudante sem do que dúvida. você ir para a prática, né? Porque no papel de estudante você vai ser sempre uma promessa. Sempre vai ser uma promessa. Você não tá ali para dizer, cara, tudo deu errado. Não, eu tô estudando. Sem Sou dúvida. promessa. Entendeu? Então, acaba que isso é uma muleta também. Então, vá para a prática.
Marília, muito obrigada mesmo. Tá bem? Eu sei que você tinha uma reunião, que entretanto aí, olha, espero que corra bem. Vai Cancelou dar a tudo reunião certo. aqui para estar aqui com a gente. Olha, um beijo grande para você. Pessoal, escreve aqui nos comentários o que vocês acharam, dúvida que vocês tenham também. Coloque aqui perguntas para Marília, tá bem? Eu vou deixar aqui as páginas dela, já falei para vocês isso. Beijo grande para vocês, até o próximo episódio do Lado B da Obra. Beijo, Marília! Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada.